Pessoal, então, salve, salve, como é que vocês estão? Estão bem? Que bom. Então, assim, nessa videoaula estudaremos sobre equações irracionais. O que são equações irracionais? Antes de eu colocar o resuminho, equação irracional, deixa eu só colocar aqui uma introduçãozinha teórica. É toda equação que apresenta a incógnita. O que é incógnita? É a letra dentro do radical. Ok? Então, exemplos de equações irracionais. Então, aqui um exemplo: x igual a x raiz quadrada de x, raiz quadrada de x menos 1 igual a x mais 3. E aqui o terceiro exemplo, x menos o próprio x igual a 2. Esses são exemplos de equações irracionais. Então, olha só, o que isso modifica no nosso entendimento? Existem algumas observações importantes a respeito disso. Olha só, observação: não pertence ao conjunto dos números reais, mais conhecido como esse R aqui com a barra dupla, as raízes quadradas negativas. Ou seja, não existe raiz quadrada, não pertence aos números reais, raiz quadrada de 4 negativo, não existe raiz quadrada de menos 9, não existe raiz quadrada de menos 16. Eles pertencem a outro grupo, a outro conjunto, chamado de conjunto dos números complexos, que vocês estudarão lá no ensino médio, ok? Até aqui no 9º ano, o que vocês estudarão é o campo dos números reais, ok? Então vamos aqui. Resolução de uma equação irracional. Então é o seguinte. Resolução de uma equação irracional.
Para transformar uma equação irracional em uma equação racional, elevamos os dois membros da equação ao quadrado. Então, relembrando, o que são membros de uma equação? Aqui você tem um sinal de igualdade. Aqui no meio, entre meus dois polegares, tem um sinal de igual, certo? Então, a minha mão esquerda é o membro da equação, a minha mão direita é outro membro da equação, e o que está dentro das mãos são chamados termos, ok? Então, são esses membros que vão elevar ao quadrado, da mão esquerda e vão elevar ao quadrado da mão direita. Então, olha só, vamos a um exemplo resolutivo aqui. Então, para resolver esses tipos de equações, a gente vai usar um artifício matemático bem interessante e bem sofisticado e ao mesmo tempo fascinante, certo? Olha só, vamos a um exemplo. Olha só, raiz quadrada de x menos 3 mais 5 igual a o x, certo? Olha só, percebemos uma coisa, temos um x menos 3, ok? Então, esse x menos 3, esse x ele pode assumir valores maiores, ó, x pode ser maior ou igual a 3. Por quê? Porque senão o x tem que ser maior ou igual a 3. Por quê? Se for um número menor do que 3, aqui embaixo da raiz vai ter um número negativo. E como eu falei no início da aula, raiz quadrada de número negativo não existe nos reais, ok? Dentro do conjunto dos reais, não é que não existe, ele não pertence nos reais, certo? Existir, ele existe, só não pertence aos números reais. Então, é um conjunto maior, como eu falei lá no conjunto dos complexos, aí ele pertence. Então, o x ele tem que ser maior ou igual a 3. Esse é o campo de resposta que o x tem que pertencer. Por quê? Qualquer resposta diferente de 3 ou menor do que 3, tudo que é menor que 3 não pode, ok? Então, vamos à resolução. Resolução. Então, primeiramente, escrevemos aqui a equação. Igual a x, certo? Aqui, para ficar mais fácil o entendimento,
Esse 5, que ele está sozinho nesse lado, a gente vai jogar ele lá para o outro lado, outra mão, ao outro membro da equação. Só que mudando o sinal, ele vai ficar como? X menos 3 igual a x menos 5, certo? Ele transportou para o outro lado e ele mudou o sinal. Ele estava alegre e ficou triste. Então, ficou negativo. Continuando aqui agora. Continuando. Agora, olha. Elevamos os dois membros da equação ao quadrado. Ou seja, esse é um membro e esse é outro. Ok? Este é um membro. Esse é o primeiro membro. E este é o segundo membro. Então, elevamos os dois ao quadrado. Tanto um como o outro. Ok? Então, agora, a gente viu nas aulas anteriores. Quem não viu, dá uma puxadinha lá na plataforma. Lá nas vídeos aulas anteriores. Que quando tem uma raiz quadrada elevado a um expoente quadrado, elas se cancelam. Ou seja, quando o índice é igual ao expoente, elas se cancelam. Então, fica x menos 3 igual. Aqui fica um produto notável, mas podemos resolver na propriedade distributiva, ou o famoso chuveirinho. Certo? Então, aqui multiplica esse com esse, e esse com esse, esse com esse, e esse com esse. Agora, faremos o seguinte: x menos 3 igual x vezes o x dá x ao quadrado, menos 5 vezes x vezes menos 5 dá 5 vezes o x, menos 5 negativo vezes o x dá 5 negativo vezes o x, mais 5 vezes o 5 dá quanto? 25. Ok? Então, olha só. Verificamos que essa parte do meio dá para somar, porque eu tenho duas dívidas. Então, continuando aqui a nossa resolução, o que ela acontece? Ela acontece uma coisa. Ó, x ao quadrado, aqui tem duas dívidas, ok? 5 negativo menos 5 negativo. Vou ficar devendo 10 vezes x negativo, mais o 25. Agora, é mais conveniente passar tudo que está na sua mão direita para a sua mão esquerda, certo? Ou tudo que está na mão esquerda passar para a direita. Então, olha só. X menos 3, ó, tá positivo, fica negativo. Tá negativo, fica positivo. Tá positivo, fica negativo. Igual a 5. Igual a 0, desculpem. E agora eu vou somando conforme os termos semelhantes. Então, x negativo ao quadrado fica como ele está. 10x mais 1x dá mais 11x. E o 25 fica como ele está. Não, e o 25 não fica como ele está. Ele vai somar com essa dívida de 3. Então fica 28. Ok? E agora recaímos numa equação do segundo grau. Olha só. A igual, B igual e C igual. O A é igual a menos 1. O B é igual a mais 11. E o C é igual a menos 28. E agora faremos o delta
igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, ok? E continuando aqui, menos b ao quadrado dá 11 elevado ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes menos 28. Então, delta é igual a 121, 11 vezes 11, 121, 4 vezes 1, 4, 4 negativo. 4 negativo vezes 28, negativo, dá mais 112. Então, menos com mais, menos, então dá 121 menos 112. Então, delta é igual a 121 menos 112, 9. Esse é o valor do nosso delta. E agora, acharemos as raízes. Aqui, x igual, deixa eu só passar para o outro lado aqui. X igual a menos b mais menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o a. Ok? Então, vamos fazer no outro lado, que fica melhor a visualização. Então, aplicando a fórmula quadrática, mais famosa como fórmula de Bhaskara, então é o seguinte: x igual, quem é o b? 11, fica 11 negativo, mais menos, qual é a raiz quadrada de delta que a gente calculou? 9. 2 vezes o a, então fica 2 vezes menos 1, que o a é menos 1, ok? Então, agora basta calcularmos. X igual menos 11 mais menos raiz quadrada de 9, 3. 2 vezes menos 1, menos 2. Vai surgir duas respostas. Então aqui, ó, fazendo aqui, ó, x' igual 11 mais 3 dividido por menos 2. X duas linhas igual a menos 11 mais menos 3 sobre 2 igual menos 11. Paguei 3, vou ficar devendo 8 ainda, 8 negativo. 8 negativo dividido por 2 negativo dá 4 positivo. 11 negativo menos 13 dá menos 14. Dividido por menos 2 dá igual a 7 positivo. Agora vem a verificação. Verificação. Olha só. Para x igual a 4. Escrevemos a equação do início. Ó, raiz quadrada de x menos 3 mais 5 igual a x. E aqui, vamos ver aqui também para x igual a 7. Escrevemos a equação também. X menos 3 mais 5 igual a x. Aqui, para x igual a 4, a gente substitui. Coloca no lugar do x o 4. Onde tem x, coloca 4. E verificamos essa igualdade. 4 menos 3 dá 1. Mais 5 igual a 4. Raiz quadrada de 1 é 1. Mais 5 igual a 4. Aqui dá 6 igual a 4. Então essa raiz, ela é falsa. Ela não é resposta. Ela é falsa. Agora, para x igual a 7. 7 menos 3 mais 5 igual a o próprio 7. 7 menos 3 dá 4.
Então, da raiz quadrada de 4 mais 5 igual a 7. Raiz quadrada de 4 é 2. Mais 5 igual a 7. O 7 é igual ao próprio 7. Então, essa raiz aqui é a verdadeira. Verdadeira. Então, a solução vai ser quem? Vai ser aquela operação que a gente vai ser aquele valor que a gente substituiu e cujo valor foi verdadeiro. Então, a solução será 7. Então, essas são as equações irracionais. Pratiquem esse exemplo, entendam. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. E até mais.